Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo sistemas lineares, é o nosso nivelamento. O objetivo, resolver sistemas lineares. Atividade 1. Resolva os seguintes sistemas algébrica e graficamente e classifique cada um deles. Bom, pessoal, nós temos aí um sistema linear onde as incógnitas que aparecem, percebemos que o expoente é 1, quando não aparece x está elevado na 1, y também está elevado na 1, então cada uma das equações apresentam essas duas incógnitas e nós temos esse sistema que é chamado sistema linear, já que graficamente nós temos retas. Bom, nós podemos usar o método da substituição, isolar uma das incógnitas e resolver, ou utilizar o método da adição, que é o método mais rápido. Vamos optar pelo método da adição. Então veja bem, eu já percebo de cara que eu tenho mais 2y e menos 2y. Dá para a gente resolver aqui tranquilamente. Ó. Então a gente soma os termos semelhantes. Eu tenho aqui ó, 1x mais 3x que dá 4x. O mais 2y menos 2y posso eliminar. 1 mais 11 que é 12, então eu tenho que x igual é 12 sobre 4, o 4 cai aqui dividido, então eu tenho que x é igual a 3. Bom, agora eu escolho uma das equações e substituo o x pelo valor 3 e encontro o y. Eu vou pegar a primeira equação. Então eu tenho x mais 2y igual a 1, e no lugar do x aqui eu vou escrever o valor 3 mais 2y igual a 1. Então eu tenho que 2y é igual a 1. O 3, a gente percebe que ele é positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Então, eu tenho 2y igual a 1 menos 3, está devendo 3, paga 1, menos 2. Então, y é igual a menos 2, o 2 cai dividindo, y é igual a menos por mais dá menos, 2 dividido por 2 que dá 1. Nós temos y igual a menos 1. Portanto, pessoal, a solução desse sistema é o par ordenado, coloca chave, parêntese, tá? E na ordem xy, 3 e menos 1. Essa é a solução algébrica. Bom, agora graficamente, nós vamos aqui desenhar o sistema cartesiano. Para uma representação mais completa, deveríamos encontrar aqui pelo menos 2 pontos para cada uma dessas equações, e então desenhar uma declividade melhor para cada uma delas. Porém, nós iremos apenas representar a solução do sistema, que é de coordenadas 3 e menos 1. Então veja bem, né? 3 para x, então vamos supor que esse é o intervalo, aqui seja 1, aqui 2, aqui 3. O menos 1, mais ou menos aqui. Ó. Então nós temos aqui menos 1 para y, eixo das ordenadas, e o 3 mais ou menos nessa região. Então nosso ponto da solução do sistema está aqui, ó, de coordenadas 3 e menos 1. As retas se interceptam nesse ponto. Então nós temos uma reta, né, interceptando com a outra nesse ponto. É claro que a representação aqui, ela não vai ficar de forma mais completa, como eu falei, deveríamos encontrar pelo menos mais um ponto para cada uma das retas, então teríamos uma melhor representação dessa situação. Bom, esse sistema, pessoal, ele é chamado de SPD, sistema possível e determinado. Ele tem uma única solução, ok? Essa única solução é nesse ponto aqui de intersecção dessas duas retas. Então, o sistema SPD, sistema possível e determinado, tem uma única solução. Vamos para a letra B. X mais y igual a 5, 3x mais 3y igual a 15. Bom, se a gente quer continuar aqui com a método da adição, eu vou escolher uma das incógnitas para eliminar. Vamos supor que eu queira eliminar o x, encontrar primeiro o valor de y. Como eu tenho 3x aqui, que é o maior coeficiente, aqui em cima deveria ser menos 3. Então, assim eu consigo encontrar o valor que eu multiplico essa primeira linha ou essa primeira equação, que será o menos 3. Multiplicando, nós temos menos 3x. Temos que multiplicar toda a equação, ok? Não é somente o x. Então, menos 3 vezes y dá menos 3y, que é igual a menos 3 vezes 5, que dá menos 15. A outra equação a gente repete. Então, eu tenho 3x mais 3y, que é igual a 15. Bom, pessoal, aqui eu consigo, né, menos 3x mais 3x pelo método da adição. E aqui eu percebo também a mesma situação, menos 3y mais 3y. Então, aqui no primeiro membro não ficou ninguém. E aqui eu tenho menos 15 mais 15, que dá 0. Bom, é uma situação diferente, né? Quase a gente não enxerga isso nos sistemas. Porém, essa segunda situação pode ocorrer. Quando isso ocorre, né, a gente não pode negar o fato de que 0 é igual a 0, isso é verdade. Quando isso ocorre, esse sistema ele é classificado como SPI. Ele é um sistema possível e indeterminado, o que significa que ele tem infinitas soluções. Bom,
Olha só, gente. Veja bem, se eu, por exemplo, pensar aqui num par ordenado aqui de solução, vamos lá, vamos supor que o x seja 2 e o y seja 3. Eu tenho 2 mais 3 que dá 5. Se a gente testar isso na segunda equação, a gente percebe que 3 vezes 2, né, x sendo 2, 3 vezes 2, 6, o y sendo 3, 3 vezes 3, 9, 9 mais 6, 15, também é verdade. Então, o par ordenado 2 e 3 é solução desse sistema. Quer ver outro par ordenado que também é solução? Como eu falei, são infinitas soluções quando isso ocorre. Se eu jogar 0 aqui e 5 aqui, 0 mais 5 dá 5, 3 vezes 0 para x dá 0, 3 vezes 5, né, valor para y, dá 15, 15 igual a 15. Então, de fato, 0 e 5 também é solução. E assim a gente vai encontrando outros pares ordenados como solução para esse sistema. Quando isso ocorre, algebricamente, né, a gente percebeu e graficamente ficará assim. Olha só, como eu falei, gente, nós iremos apenas entender graficamente como é a situação, tá? Nós não vamos representar à risca para que o vídeo não fique tão longo. Então, quando isso ocorre, acontece mais ou menos isso. Você encontra dois pontos para a primeira equação, né? Atribui um valor para x, encontra y. Atribui novamente um outro valor, né? Valores pequenos, eu aconselho, você encontra y. Com dois pares ordenados, você consegue determinar a posição da reta. E quando você faz isso com a segunda equação, atribuindo o valor para x, encontrando y, a segunda equação vai ficar nesse formato aqui, pessoal, em cima, tá? Ou seja, uma reta em cima da outra, literalmente, né? Elas ocupam a mesma posição geométrica. Então, o que ocorre? O ponto que pertence a uma reta também pertence a outra. Então, nós temos infinitas soluções, já que o axioma diz que numa reta há infinitos pontos, ok? Então, essa seria a representação gráfica. Sistema possível indeterminado, quando eu percebo isso, né, 0 igual a 0, no método da adição, infinitas soluções. A letra C, digamos que, novamente, né, vamos optar pelo método da adição e queremos eliminar x. Já que aqui é 6, aqui deve ser menos 6. Então, a gente multiplica essa equação de cima por menos 2, para que eu tenha menos 6. Então, menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4y, que é igual a menos 2 vezes 1, menos 2. A segunda equação a gente só repete. Então, eu tenho 6x menos 4y igual a 7. Então, pelo método da adição, vai ficar menos 6x mais 6x, aqui 0 é o que a gente queria. Agora, eu tenho mais 4y menos 4y. A gente também zera o y, ou seja, aqui no primeiro membro fica 0, que é igual a menos 2 mais 7. Se eu tenho 7, estou devendo 2, pago esses 2, fico tendo 5. Aí, olha só, pessoal, essa situação, 0 é igual a 5? Claro que não, né? Esse aqui é um absurdo matemático. Então, isso é falso, né? 0 não é igual a 5. Quando isso ocorre, pessoal, você já classifica o sistema, ele é impossível. O sistema impossível, ele não tem solução, ok? O sistema não tem solução. Graficamente, isso vai ficar da seguinte maneira. Quando você atribuir valores para x e encontrar y na primeira equação, digamos que você encontra essa situação. E quando você faz a mesma coisa com a segunda equação, você encontra essa reta paralela à primeira, ou seja, os pontos que pertencem a essa reta, já que elas são paralelas, não pertencem a outra reta e elas nunca vão se encontrar, ou seja, não vai acontecer de se interceptarem, né, em nenhum dos pontos. Elas seguem assim infinitamente. Então, esse é o formato gráfico dessa situação, do sistema impossível. Vamos para o número 2. Para uma festa infantil foram compradas 72 unidades de refrigerante, algumas de 2 litros e outras de 1,5 litro, num total de 129 litros. Determine a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro comprada. Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação, problema, que recai num sistema de equações. Aí veja bem, nós temos algumas unidades de 2 litros e outras de 1,5 litro. Nós não sabemos. O ponto de partida é esse. Então, vamos supor o seguinte. Para as unidades de 2 litros, nós temos x. Para as unidades de 1,5 litro, né, algumas são de 1,5 litro, nós temos y. Então, esse total de unidades, né, frascos de 2 litros e frascos de 1,5 litro, nós temos o total de 72. O problema é bem claro aqui, são 72 unidades. Então, eu tenho que x mais y é igual a 72. Veja bem, eu tenho algumas de 2 litros,
a quantia x aqui, mais algumas de 1,5 litro, que dá 72. E olha só, vamos agora montar a segunda equação. Essa segunda equação é que muita gente emperra nela, né? Dá aquele bloqueio. Você vai pensar o seguinte: se você pegar 5 frascos de 2 litros, naturalmente na sua mente já aparece o quê? O resultado 10 litros, pois você já associa, né, os 5 vezes 2, que dá 10. Então, já que x é a quantidade para 2 litros, o coeficiente de x vai ser quem? Vai ser o 2 colado aqui no x. Ó. Olha só, aqui fala 129. Essa segunda equação tem relação com a quantidade em litros. Então, para unidades de 2 litros, o 2 fica colado aqui no x, já que x representa essa quantidade. Agora, nós associamos o y para frascos de 1,5 litro. Então, naturalmente, do lado do y, nós vamos escrever 1,5. Aqui vai ficar 1,5 de y. Se a gente imaginar o seguinte: se você pega 2 frascos de 1,5 litro, você já sabe que 1,5 litro vezes 2 vai dar 3 litros, né? Ou seja, você já associa 1,5 vezes 2, que é a quantidade de líquido em cada frasco de 1,5 litro, né? Ou seja, 1,5. Então, nós temos as duas equações montadas aqui, ó. Método da adição, né? A gente pode já pensar aqui no método da adição, mas aqui a gente tem 2x e x, né? Não dá nem para a gente já começar a somar os termos semelhantes aqui. Eu tenho que, de alguma forma, eliminar ou y ou x. A gente pode pensar aqui em eliminar o x, já que ele pede aqui a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro comprada. E y representa essa quantidade, né, de frascos de 1,5 litro. Então, a gente multiplica a primeira equação por menos 2, já que em x aqui eu tenho 2x. Em cima tem que ser menos 2. Então, vamos multiplicar aqui tudo por menos 2. Então, menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes y dá menos 2y, que é igual a menos 2 vezes 72, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 7, 14, aqui eu tenho menos 144. A segunda, a gente só repete. Agora sim, a gente passa o traço e resolve. Então, vamos lá, gente. Menos 2x mais 2x é o que a gente queria. Eu tenho menos 2 mais 1,5 de y. Menos 2y mais 1,5 de y. Método da adição, né? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Que você pensa o seguinte: se você está devendo R$2 e paga 1,50, você fica ainda devendo 50 centavos. Então, aqui vai ficar menos 0,5 de y, que é a representação de 50 centavos, né? Menos 0,5 é a mesma coisa que menos 0,50, que é igual, aqui eu tenho a mesma coisa, sinais diferentes, um é positivo, outro é negativo, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, diminuindo aqui, ó, 9 de 4 não dá para tirar 9, eu pego emprestado, fica 14, menos 9 dá 5. Aqui ficou valendo 3, 3 menos 2, que dá 1, e aqui eu tenho 1 menos 1, que é 0. Como o maior é o 144, o maior valor absoluto, então eu vou conservar o sinal. Eu tenho menos aqui e menos aqui. Eu posso multiplicar isso daqui, pessoal, por menos 1, né, para eliminar esses sinais de menos. E ainda também pensar o seguinte: para eu eliminar essa vírgula, eu posso multiplicar isso aqui vezes 10. Ó. Posso até multiplicar por vezes menos 10, tá? É uma estratégia aí para a gente fugir da vírgula e também dos números negativos. Então, olha só, menos vezes menos dá mais. E 10 vezes 0,5, a vírgula anda uma casa, vai ficar 5y, que é igual, e menos vezes menos dá mais, 10 vezes 15, que dá 150. Então, y é igual a 150, o 5 cai dividindo, y é igual a 150 dividido por 5, 15 dividido por 5 dá 3, esse 0 aqui, né, desce ele, y é igual a 30. Portanto, pessoal, a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro comprada é de 30 frascos, né? Vamos escrever assim. Número 3. Em uma padaria, 2 cafés e 5 mini pães de queijo custam R$ 14,20. 3 cafés e 7 mini pães de queijo custam R$ 20,60. Quanto custarão 4 cafés e 10 mini pães de queijo? Novamente, é um problema que recai num sistema linear. Então, a gente pode associar aqui x para café e y para mini pães, né?
Então a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho já 2 cafés, então vai ficar, eu posso escrever 2x, né? 5 mini pães seria 5y, custam R$ 14,20. 3 cafés e 7 mini pães de queijo custam R$ 20,60. Então, já que o café é x e mini pães é y, então vai ficar 3x mais 7 mini pães é igual a 20,60. Então, dessa forma, a gente consegue, então, resolver o probleminha. Agora, olha só, gente, para resolver isso aqui pelo método da adição, por exemplo, se a gente quer eliminar aqui o x, eu tenho que trocar esses coeficientes, né? Ou seja, eu vou multiplicar a primeira linha aqui por 3 e a segunda linha, já que o x aparece 2, a segunda equação eu vou multiplicar por 2. E ainda ter o cuidado de colocar o sinal de menos numa delas, para que uma fique negativa e a outra fique positiva, para a gente poder eliminar x e encontrar y. Então, veja bem, já que aqui é 2x, na segunda equação eu vou colocar o 2 aqui, ó. E na primeira eu vou escrever o 3. Agora, eu vou optar aonde eu quero colocar o sinal de menos. Então, a gente pode colocar, por exemplo, o menos nessa de cima aqui, se quiser, ó, tudo bem? Ou na de baixo, tanto faz. Então, aqui vezes menos 3 e aqui vezes 2. Por que que uma é negativa e outra é positiva? Os dois são positivos. E para a gente eliminar x, uma tem que ficar negativa e a outra positiva, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 3 vezes 2x dá menos 6x. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15y, que é igual... Agora, a gente multiplica isso aqui vezes menos 3, né? Se a gente fizer aqui, pessoal, 3 vezes 14, vai dar 42. Vamos fazer aqui no cantinho, né? Para a gente não ficar na dúvida. Então, aqui vai ficar aqui, ó, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6, né? Deixa a vírgula aqui já, né? São 2 casas decimais num dos fatores. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, aqui dá menos vezes mais dá menos. E vai ficar 42,60. Agora, vezes 2. 2 vezes 3 dá 6x, é o que a gente queria. 2 vezes 7 dá mais 14, que é igual. E o dobro de 20 é 60. O dobro de 20 reais é 40 reais. O dobro de 60 é 1,20, né? 60 centavos. Mas se você ficar na dúvida, faz a continha aqui do lado. 20,60 vezes 2. Então, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes nada, nada. Desce 1, né? É 1,20. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 2 casas decimais. Então, eu tenho 41,20. Agora sim a gente pode utilizar o método da adição. Então, menos 6x mais 6x aqui elimina. Eu estou devendo 15 mais 14, vai ficar menos um y aqui, ó, que é igual... Eu tenho 42,60 mais 41,20, lembrando que esse 42,60 é negativo, então novamente são números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtraindo aqui fica 0, 6 tira 2 fica 4, já pode até deixar a vírgula se quiser, 2 tira 1 fica 1, 4 menos 4 é 0, aqui fica menos 1,40. A gente multiplica isso aqui por menos 1, né, já que eu tenho menos 1y aqui, e muda os sinais, vai ficar y igual, né? Ficou y positivo, ó, menos vezes menos dá mais, e menos vezes menos aqui também dá mais. Multiplica os dois lados, os dois membros, 1,40. Nós chamamos aqui, né? Eu nem anotei aqui no início, né? Mas nós chamamos os mini pães de y, né? Para cada mini pão eu tenho o valor y, e para cada cafezinho eu tenho x. Falta a gente achar agora o preço do cafezinho. Você substitui em qualquer uma dessas equações. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, né? Vamos pegar a primeira. Então, aqui vai ficar 2x mais 5y igual a 14,20. Substituindo o y 1,40, então eu tenho 2x mais 5 vezes o valor do y, que é 1,40, que é igual a 14,20. Então, 2x, 5 vezes 1,40 vai dar R$ 7,00, né? Basta a gente fazer aqui a continha, 1,40 vezes 5. Então, vai ficar 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Eu já pensei na metade de 1,40 é 70 centavos, né? Claro que 5 vezes 1,40 não é 70 centavos, são R$ 7,00. 2 casas após a vírgula, eu tenho aqui 2 casas também. Então, mais R$ 7,00 igual a 14,20. Então, eu tenho 2x igual a 14,20. O R$ 7,00 passa para lá, menos R$ 7,00. 2x igual. Pessoal, eu tenho 14,20, tira 7.
A metade de 14 são 7. Então, se eu tenho 14, tira 7, fica 7, né? Então, fica R$ 7,20. Não esquece aqui dos centavos. Então, x igual a 7,20. O 2 cai dividindo. X igual, metade de R$ 7,00 é 3,50. Metade de 20 centavos, 10 centavos. Então, eu tenho 3,60. Portanto, pessoal, chamamos lá o cafezinho de x, cafezinho 3,60, né? E o mini pão 1,40. Para a gente, então, descobrir o valor de 4 cafés e 10 mini pães, a gente monta uma equação, né? Descobrir aqui o valor dos 4 cafezinhos. Se eu pegar aqui, ó, já que o cafezinho, o preço dele é x, eu tenho 4x mais os 10 mini pães, que é 10 vezes o valor de y que a gente encontrou. Então, eu tenho 4 vezes x, que é 3,60, mais 10 vezes o y, que é 1,40. 4 vezes 3,60, a gente faz a conta aqui no cantinho, vai ficar 4 vezes nada, nada, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14, 2 algarismos após a vírgula, então eu tenho 14,40. Essa continha aqui deu 14,40. Agora, todo número vezes 10 é só andar com uma vírgula, uma casa para a direita, então vai ficar 1,40, essa vírgula deslocando uma casa, vai ficar R$ 14,00, né? Tem aqui, ó, 14,0, então é R$ 14,00. Você considera aqui os dois algarismos, né? Já coloca mais um zero, pois nós estamos falando de real, né? E R$ 1,00 são 100 centavos, então é ,00. Então, essa compra, né, de 4 cafés e 10 mini pães vai dar R$ 14,40 mais R$ 14,00. 14 mais 14 dá 28, o total R$ 28,40. Então, a resposta, né, 4 cafés e 10 mini pães custarão R$ 28,40. Número 4. Luísa e Maíra foram fazer compras, cada qual com certa quantia. Se Maíra desse R$ 40,00 a Luísa, elas ficariam com a mesma quantia. Se Luísa tivesse R$ 30,00 a menos, teria a metade do que Maíra possui. Quantos reais elas possuem juntas? Bom, pessoal, mais uma situação problema que recai num sistema de equações. Então, aqui a gente pode atribuir x, né, para Luísa, por exemplo, né, a quantia que ela tem, e Maíra y, se quiser, ou utilizar as iniciais, né, dos nomes dela, se quiser. A gente vai fazer o seguinte, vamos anotar aqui, né, na primeira, aliás, na número 3 aqui eu não fiz essa anotação. Vamos supor que o que Maíra tem, aliás, na sequência, né, o que Luísa tem é x, e o que Maíra tem é y. Ele fala o seguinte aqui, ó, se Maíra desse 40 a Luísa, elas ficariam com a mesma quantia. Aqui você tem que raciocinar bem, não só a segunda equação é problema, como a primeira você tem que ter muita atenção nessa tradução do texto para a linguagem matemática. Se Maíra desse, ela tiraria R$ 40,00 o que ela tem, né? Concorda comigo? Se Maíra desse 40 a Luísa, elas ficariam com a mesma quantia. Eu representei o que a Maíra tem com y, então vai ficar y menos 40, que é igual ao que Luísa tem. Elas ficariam com a mesma quantia. Luísa, no caso eu chamei de x, ficaria x mais esses 40, né? Aí sim, porque veja bem, se Maíra, que é y, desse 40, é menos dela, né? Tirou menos R$40,00 dela. E somou ao que Luísa tem, né? Ela tem x mais esses 40. Agora, veja bem, pessoal, aqui fala o seguinte, ó, após o ponto e vírgula, outra situação. Se Luísa tivesse 30 a menos, Luísa nós chamamos de x. Eu vou montar um pouquinho para cá essa equação. Ó, se Luísa tivesse 30 a menos, então é o que Luísa tem é x, menos 30, teria a metade, olha o verbo aqui, então é igualdade, a metade que Maíra possui. Maíra possui y, então é y sobre 2. Nós temos essas duas equações para montarmos o nosso sistema e resolver. Você pode aqui, pessoal, para evitar essa fração, né, você pode pegar esse 2 e passar multiplicando aqui, ó, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes menos 30 dá menos 60, que é igual a y, tá? Já que esse 2 está dividindo y, o 2 passou dividindo. Fique atento. Montando o nosso sistema aqui no cantinho, veja bem, vamos analisar essa situação. Pega o x aqui, vem para cá, menos x. O y é positivo, vai ficar mais y igual, esse 40 já está aqui, né? Deixa ele aqui, o menos 40 passa para lá, mais 40. Essa outra situação aqui, né, nós já resolvemos, ficou assim, ó, 2x, o y passa para cá, menos y, que é igual, esse menos 60 passa para lá, mais 60. Organizando novamente aqui, vai ficar menos x
mais y, 40 mais 40 dá 80, 2x menos y igual a 60. Vou passar para o lado de cá, né, para ficar melhor aqui a visualização. Então, fica menos x mais y igual a 80, e a segunda equação, 2x menos y igual a 60. Agora, a gente pode resolver pelo método da adição, e é bem tranquilo, né? Porque, olha só, eu tenho mais y e menos y aqui. A gente pode fazer o seguinte aqui, já matar essa questão bem fácil aqui, bem tranquilo, pelo método da adição. Então, aqui vai ficar 2x menos 1x, né? Eu vou somar, mas 1 é negativo, então eu tenho 2 tira 1, fica 1x. Aqui a gente conseguiu, né, o que queria, que era eliminar uma das incógnitas, que é igual 80 mais 60, eu tenho 140. Então, logo a gente encontra x igual a 140. X é o que Luísa tem, 140. Agora, você escolhe uma das equações para encontrar o valor de y, que é a quantidade que Maíra tem. A gente pode, por exemplo, pegar qualquer uma dessas que a gente já organizou aqui, ou se quiser pode até pegar essa aqui, onde o y está isolado aqui depois da igualdade. Ó. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos 60 igual a y. Repetir ela aqui na frente, né, para não ter dúvida. Eu encontrei x sendo 140, então eu vou substituir aqui, ó, 2 vezes x, né, que é 140, menos 60, igual a y. 2 vezes 140, é o dobro de 140, é 280. 280 menos 60, né, multipliquei, deu 280. 280 tira 60, dá 220. Então, eu tenho que y é igual a 220. Né? Só organizando aqui, né, como na forma habitual. Então, aqui pergunta quantos reais elas possuem juntas. Então, a gente pode somar até mentalmente aqui. Ó, basta pegar 140 mais 220. Somando isso, a gente tem quanto? 360. Então, juntas elas possuem, vou colocar aqui o símbolo do real e já colocar a resposta aqui, né, para a gente terminar o nosso vídeo, R$360. Então, era isso, pessoal. Tá aí o nosso nivelamento, sistemas lineares. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, assista novamente e até o próximo nivelamento.